Fala galera, hoje nós vamos ver equação do segundo grau, tudo bem? Então, o que é uma equação do segundo grau? Equação do segundo grau é toda a equação que pode ser escrita nessa forma aqui, ó, ax² mais bx mais c igual a zero, em que o a, o b e o c são números reais, tá? E o a tem que ser diferente de zero. Então, o que se significa? Por exemplo, se eu tiver um x² menos 5x mais 3 igual a zero, e se eu tivesse aqui x menos 3 igual a zero, o que é que isso significa? Que elas têm diferença na sua composição. Aqui eu tenho x², eu tenho x e eu tenho um número sem letra. Aqui eu tenho só o x e eu tenho um número sem letra. Então, a diferença da equação do segundo grau para qualquer outra equação é que eu tenho o expoente 2 aqui e aqui eu não tenho o expoente 2. Aqui seria uma equação do primeiro grau. E aqui, sim, uma equação do segundo grau. Então, essa é a diferença entre equação do primeiro grau e equação do segundo grau. Equação do primeiro grau não tem expoente, equação do segundo grau tem expoente. Beleza? O que significa esse a diferente de zero? O a diferente de zero significa que se eu tiver, por exemplo, 0x² mais 3x mais 5 igual a zero, significa que eu não vou ter esse termo aqui, ó. Esse termo zero ele vai sumir, vai sobrar só a parte que tem o x, ou seja, vai sobrar só uma equação do primeiro grau. Então, por isso que não pode ser o a igual a zero. E o que significa que o a, o b e o c pertencem aos números reais? Os números reais, vocês precisam lembrar, são os números naturais, são os números inteiros, são números racionais e são os números irracionais, são todos os tipos de números. Então, isso que significa pertencer aos números reais. E outra coisa, gente, assim, essa forma aqui, ó, ax² mais bx mais c igual a zero, é chamada, pessoal, de forma reduzida ou forma geral, mas normalmente a gente dá o nome de forma reduzida da equação de segundo grau. A equação de segundo grau, ela pode ser escrita em vários outros formatos, e nesse formato ela já aparece na forma reduzida, quando está igual a zero, tá bom? Agora que nós já sabemos o que é uma equação de segundo grau e que elas têm os coeficientes a, b e c, nós vamos analisar essas equações aqui agora. Todas elas são equação de segundo grau. Observa, ó, eu tenho x², eu tenho x² e eu tenho x². Então, todas elas são equação de segundo grau. Vamos retirar os coeficientes a, b e c. O coeficiente a da primeira equação, nós temos o seguinte. O a, lembra que o a aqui, ó, o a está do lado do x², tá bom? O a, ó, esse é esse cara que fica do lado do x². O b é esse cara que fica do lado do x. E o c é o cara sozinho, ele não tem x do lado dele. Então, neste caso aqui, o a está do lado do x², como sempre, é o 3. Ó. Então, você vem e coloca 3. O b é o cara do lado do x, ele vai ser o 4 agora. Então, aqui, ó, 4. E o c é o número sozinho, nesse caso aqui vai ser o 1. Beleza? Nessa outra equação, vamos retirar também o a, o b e o c. Observa que essa outra equação, ela não tem os três termos. Aqui eu tenho 1, 2, 3 termos. Aqui eu tenho 1, 2, 3 termos. E aqui eu não tenho, só tenho 1 e 2. Mas aí vai continuar da mesma forma. O a do lado do x², o b do lado do x e o c. Aqui, quem é que está do lado do x²? É o menos
7. Tá? Então, aqui você vai colocar menos 7. O B é o número que está do lado do x. E observa que aqui não tem. Se aqui não tem, você vai colocar 0. E o C é o número sozinho. Olha só quem está sozinho aqui. O 5. E agora, nós vamos para a análise da outra equação. Novamente, o A, o B e o C. Retirar os coeficientes. Observa aí que agora quem está do lado do x ao quadrado é o 6. Então, você vem e coloca 6. Quem está do lado do B, opa, não tem B novamente, ó. Não tem o termo que tem o x. Então, novamente, vai ser 0. E quem é o número sozinho é o 18. Você vem e coloca 18. Tudo bem? Agora, galera, nós vamos fazer essas 3 novas equações aqui. Essas 3 novas equações, nós vamos retirar o A, retirar o B e retirar o C. Novamente, igual às anteriores. Aí, assim, ó, novamente, o A é o número que está do lado do x ao quadrado. X ao quadrado, opa, não tem ninguém do lado dele. Mas aí, gente, quando não tem ninguém, a gente vem e coloca o 1. É o 1 que fica escondido lá. A gente vem e faz ele aparecer. Coloca aqui no A. Novamente, o B é o número que está do lado do x, que aqui é 5. E o C, ó, é o número sozinho, tá bom? Que aqui é o 2,5. Aqui, gente, nessa outra equação, ó, novamente não tem um termo, tá bom? Não tem. Alguma coisa aí está faltando. Eu vou retirar novamente o A, o B e o C. O A aqui vai ser, ó, o 2. O B, opa, não tem o termo B, não tem o termo que tem o x, tá? Só tem o x ao quadrado. Então, aqui vai ser 0. E aqui o C, ó, vai ser o menos 32. Beleza, galera? Aí aqui nós vamos para a última. Novamente retiro o A, o B e o C. Aí aqui, ó, quem está do lado do x ao quadrado? Tem o menos, ó, e não tem número. Se não tem número, é 1. Então, vai ser o menos 1 que está do lado do x ao quadrado. Tudo bem? Quem está do lado do B? O B, aqui agora aparece, ó, x, ó, termo x. Então, do lado do B vai ser o menos 4. E o C? Opa, o C agora que não aparece, só tem 2 termos. Se o C não aparece, o C é 0. Pessoal, quando isso acontece, nós temos 3 tipos de equações diferentes, tá? Aqui nós temos uma equação que tem todos os termos, então é uma equação do tipo completa, beleza? E aqui está faltando alguma coisa, está faltando quem? O B. Então é uma equação do tipo incompleta, ó, incompleta, e incompleta, quem é que está faltando? Incompleta, aqui a gente coloca incompleta em B, tá? A gente diz que está faltando B, então é uma incompleta em B. E esse outro tipo aqui, novamente está faltando alguém, é uma incompleta, tá? Incompleta porque está faltando alguém, só que agora é o C, incompleta em C. Então, aqui vai ser uma incompleta em B e essa aqui vai ser uma incompleta em C. Existem esses 3 tipos, beleza? Aí, agora, eu coloquei mais 3 equações para a gente finalizar a nossa análise. Eu já falei da primeira que foi incompleta, a segunda que foi incompleta em B e a terceira que foi incompleta em C. Mas existe mais um tipo aqui. Esse tipo não é muito utilizado, mas ele existe, nós temos que estudá-lo. Então, novamente, retiro os coeficientes A, B e C. Aí nós vamos ter a seguinte, ó. Quem é que está do lado do x ao quadrado? O 7. Então, o 7 vem para cá, ó, é o A. Quem é que está do lado do x? Opa, não tem o termo x. Se não tem o termo x, não tem o B. Então, é 0. Quem é o número sozinho? Também não tem, ó.
não tem o número sozinho, não tem nem o termo x e não tem o número sozinho. Então, aqui vai ser 0. Esse tipo aqui, gente, nós chamamos de incompleta. Incompleta em B e C. Então, esse tipo aqui já é uma incompleta já diferente das outras duas. Já é incompleta em B e incompleta em C. Só tem o termo x ao quadrado. Agora, olha essas outras equações. Para eu retirar os coeficientes dela, gente, a gente precisa reorganizar, colocar, sabe aquela forma lá do início que eu falei, ó? Ax² mais bx mais c igual a zero, a gente precisa colocar na forma reduzida. Então, tá diferente da forma reduzida, vai dar trabalho para a gente retirar os coeficientes. Então, bora reorganizar. Observa que tem o 1 do lado após a igualdade. Aqui tem que aparecer um zero. Então, já vou organizar ó, x², x e o termo independente. Termo sem número, tá bom? Termo sem número se chama termo independente. Então, aqui eu vou colocar x², porque ó, mais x², ele vai vir para cá para frente. Agora, eu vou colocar aqui, ó, mais 6x. Vou colocar esse cara aqui, ó, menos 3. E esse 1, ele vem para cá negativo, vai ficar menos 1 igual a zero. Logo, aqui vai ficar assim, ó. A gente faz a conta entre esses dois aqui, ó, vai dar menos 4 igual a zero. Agora, observa, está na forma reduzida, igual aqui, ó, está na forma reduzida. Aí sim, agora a gente retira o A, o B e o C. O A, o B e o C. Sendo assim, ó, quem está do lado do x ao quadrado, quem está do lado do x ao quadrado é o 1, quem está do lado do x é o 6. Qual é o termo que está sozinho, né? O termo independente, o termo sozinho é o menos 4. Observa que aqui nós temos os três termos, né? Ninguém é zero. Se ninguém é zero, ela é do tipo completa. E essa última equação, ó, observa que também está desorganizada, não é igual a zero. Se não é igual a zero, nós vamos reorganizar ela, colocar da forma reduzida, ok? Esse x ao quadrado aqui está positivo, vem para frente de forma negativa, menos x ao quadrado. Depois eu tenho mais 2x e esse aqui, mais 1 igual a zero. Agora sim, está na forma reduzida. Aí a gente vem e retira os coeficientes. O A, o B e o C. Aí aqui o A, ó. O A é o número que está na frente do x, ó. Vai ser o menos 1. Se não tem número, é 1, e tem o menos. Então, menos 1. O B é o número que está na frente do x, do x, né? Desculpa, aqui é o A, é o número que está na frente do x ao quadrado. O B está na frente do x, o B vai ser o 2. E o 1 é o número sozinho, tá? Então, vai ser o 1. E agora finalizamos a nossa aula sobre equações do segundo grau.